Amém, irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele sempre esteja presente na nossa vida, né? Porque sem nós não somos nada sem Ele, né? E nós somos o que somos porque Deus permitiu, né? Eu dou glória a Deus, né, por estar aqui. E não foi eu que escolhi, foi Jesus que me escolheu. E eu creio que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Então, eu queria dar um testemunho da vida do meu marido, que em dezembro, dia 17, ele teve um infarto, né, junto comigo, em casa. Era umas 9h30, 15 para as 10 da noite. E eu levei um susto muito grande, né? Ali eu creio que alterou a diabetes, a pressão alta, mas Jesus é tão misericordioso que Ele me deu uma força que eu falava, Deus, e agora o que eu faço? E ele muito branco, transparente, suando, muito frio, e falando, me ajuda, aquela dor no peito, dor no braço. Eu só falava, Deus, ele está infartando, né? Mas o Senhor me sustenta, porque eu sempre creio no Senhor, né? Se até aqui o Senhor me sustentou, eu creio que daqui para frente eu vou ter até uma sobremesa, né? Que é crer em Deus, né? E, irmãos, eu não dormi aquela noite, fiquei orando, fiquei pedindo para Deus. Eu pensava em mandar mensagem para o pastor, mas eu falava, Deus, né, ele é uma criatura, como que eu vou atrapalhar o sono dele também? Quem sou eu, né? Mas eu fui ali na fé. Aí, de manhã, eu falava para ele, Carlos, não vai trabalhar, fica em casa, vamos ver o que é isso. Não, foi trabalhar. Quando chegou na terça-feira, ele levantou, foi trabalhar, deu outro infarto dele no serviço. Sabe? Ele estava colocando piso. Irmãos, o inimigo é tão astuto que ele ligava, o meu celular não tocou, não tinha, assim, até hoje, a gente, né, eu tenho um telefone fixo em casa, não tocou, e ele falou que ligou várias vezes. Aí ele ligou para a Poliana. Aí a Poliana foi direto, eles não falaram nada para mim. Quando eu fiquei sabendo, ele já tinha feito uns exames, né? E ficou, era umas 8h30, né, Carla? Até, eu acho que umas 2h30, 3 horas no hospital. Que daí eu fui ficar sabendo. Ali eu, né, falei para ele, Carlos, você tem que aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Não tem outro na nossa vida. Aí ainda eu brinquei, falei, nossa, Deus, ele é tão maravilhoso que ele está limpando o teu coração. Porque sempre eu falava que ele tinha o coração de pedra, né? Aí eu depois eu até pedi perdão para Deus ter falado isso para ele naquele momento. Aí eu falei para ele, vamos procurar um médico. Fomos. Aí o médico já mandou ele para a doutora, para ele poder fazer uns exames mais específicos. Ele foi fazer esteira, a médica, na hora que ele foi dar o segundo passo, a médica desligou. Senhor Carlos, o senhor está infartado, o senhor não pode fazer esse exame. E Deus é tão maravilhoso que, do jeito que saímos da clínica, fomos direto lá para o pronto atendimento. Chegou, ele já estava internado antes de chegar, porque a carta que ela mandou, ela já tinha ligado. E ali o Carlos ficou o dia inteiro em observação, foi para a UTI, ficou ali na UTI, na CTI, né, que é Ouro Fino, e eles falavam assim, o senhor vai ser transferido para fora. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Aí, mas Deus é tão maravilhoso que Ele cuidou de todo detalhe, que surgiu uma vaga, né, em Pouso Alegre, só que não tinha ambulância para poder levar. Eu falei, não, vamos ter calma, eu com meus filhos, e a hora que for a vontade de Deus, Ele vai. Aí, no outro dia, era umas 2h30, a hora que liberou a ambulância para ir, porque não tinha motorista ainda. E estamos indo para lá. Aí meu irmão falou assim para mim assim, filha, você não vai de ônibus, não. Eu vou indo para Ouro Fino e eu vou te levar. Nós estamos juntos em toda hora. Falei, amém, né? Aí, como nós estamos indo, a Poliana foi acompanhando ele. Quando chegou perto da borda ali, o pneu da ambulância estourou, irmãos. Estourou.
Estourou, aí a Poliana ligou, chorando, falando, e meu irmão só falou assim, ó, vocês duas segura aí, porque nós vamos voar agora. Senhor, a gente não sentia nem a roda do carro no asfalto, sabe? Aí chegamos lá, um moço muito, nossa, abençoado por Deus. Ele falou, não precisa preocupar, que eu já chamei a ambulância, ele vai ser transferido para outra e nós vamos chegar lá em tempo. Daí, nossa, né, aí aquela mudança de uma ambulância para outra, o médico monitorando ele, porque não podia desligar, né, os aparelhagens que ele estava. Aí chegamos lá no hospital, a médica falou assim, olha, ele vai entrar, mas ninguém da família pode ficar. Eu falei, meu Deus do céu. Não é possível uma coisa dessa. E comecei a orar, fui andando para um lado, para o outro, para Deus calmar meu coração, calmar ele também, porque são 38 anos de casado, é a primeira vez que a gente fica separado, né? Então, foi uma fase muito difícil. E Deus também colocou, né? Hoje ele está encostado, né? Deus está suprindo todas as nossas necessidades, com a graça e honra, né, a Ele. E essa semana retrasada, ele precisava ir para Poste Caldas, só que ele não pode dirigir, né? Aí eu comentei até no grupo, né, da irmã Cris, e Deus foi tão maravilhoso, pastor, que ele assim, ó, ele arrumou tudinho, sabe? Ele arrumou tudinho. Aí o Carlos, e agora, como que eu vou fazer? Falei, Carlos, eu sempre falei, vamos crer em Deus, né? Aí ele estava almoçando, de repente ele lembrou do irmãozinho, que a gente chama ele de irmãozinho, sabe? E o pastor, ele falou para ele falou, não, eu vou conversar no meu serviço, eu levo o senhor. Daí o Carlos, daí a gente põe a gasolina. Não, nós vamos com o meu carro e dá tudo certo. Eu amei, né? Glória a Deus. Aí, quando chegou à tarde, tocou o celular, era ele, o irmãozinho. Sou Carlos, eu tenho uma notícia para te dar. E eu pensei negativo. Eu falei, Senhor, não vai poder levar. E agora, é amanhã, 8 horas, o Carlos tem que estar lá em Poste Caldas. Ele falou, irmão, não precisa preocupar com o carro, não precisa preocupar com gasolina, não precisa preocupar com pedágio, porque Deus preparou tudo para nós. Como eu não vou agradecer a Deus? Né? Igual eu falei, sempre Ele cuidou de mim, me levantou e Ele me honra. E eu estou aqui perante vocês pedindo perdão para Ele, né? Para Deus, porque Ele tem nos honrado, tem nos sustentado, e glória a Deus pela vida do Carlos, ele está aí, está querendo trabalhar, que não está se aguentando mais, né? Mas já, falta só mais uma angioplastia, vai inteirar a quarta que ele vai ter que fazer, só falta mais uma. Né? E vamos crer que Jesus tem libertado, livrado ele de todo mal, né? E que assim que cabe de limpar, né, essa veia aí, limpar esse coração para aceitar Jesus mesmo como seu único e verdadeiro Salvador. Amém? Então esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus.